Hoje a gente vai mergulhar nos segredos de um órgão que é pequeno, sabe, mas surpreendentemente poderoso, o pâncreas. Vamos entender direitinho como ele gerencia a energia do nosso corpo e, claro, o que acontece quando esse equilíbrio super delicado simplesmente quebra, como é o caso no diabetes tipo 1. Então, vamos lá. E para começar, já fica aqui uma pergunta. Vamos pensar um pouco em todos os sistemas complexos que mantêm a gente funcionando. Qual deles seria comandado por um órgão que, sendo bem sincero, a maioria das pessoas nem sabe direito onde fica? A resposta pode ser uma surpresa. E tá aí ele, o pâncreas. Esse órgão achatado, de uns 15 centímetros, que fica ali bem escondidinho atrás do estômago. E olha, apesar do tamanho modesto, ele é uma verdadeira usina metabólica, o grande maestro silencioso do combustível do nosso corpo. Para a gente entender a importância dele de verdade, a gente precisa conhecer a dupla personalidade desse órgão. É isso mesmo, ele tem duas missões muito diferentes e ambas são absolutamente essenciais para a nossa sobrevivência. É incrível pensar nisso, mas 99% do pâncreas é só para digestão. Ele trabalha ali sem parar produzindo enzimas para quebrar a nossa comida. Mas a nossa história hoje não é bem sobre isso. A gente vai focar naquele 1% que sobra. Parece pouco, né? Mas é justamente esse 1% que comanda o balanço de energia do corpo inteiro. É aqui que a história fica interessante. Então, vamos dar o zoom, mergulhar fundo, a nível microscópico mesmo. É aqui, nos pequenos grupinhos de células, que a verdadeira mágica dos hormônios acontece. Espalhadas por todo o pâncreas como se fossem pequenas ilhas num oceano, a gente encontra as ilhotas de Langerhans. Existem milhões delas e cada uma é como se fosse uma mini fábrica de hormônios, todas trabalhando em perfeita sincronia para regular o nosso metabolismo. E dentro dessas ilhotas temos diferentes tipos de operários. A maioria, uns 70%, são as células beta, que são as produtores de insulina. Depois, com os 20%, vêm as células alfa, que fazem o glucagon. É bom guardar esses dois nomes porque eles são os nossos protagonistas de hoje. O ponto central aqui é entender que a regulação da glicose é um cabo de guerra constante. É um exemplo perfeito de homeostase, aquele processo que o nosso corpo faz para se manter estável. Um equilíbrio, sabe? Mantido por duas forças que são opostas, mas que se complementam. De um lado do cabo, a gente tem a insulina. Quando a gente come e a glicose no sangue sobe, as células beta liberam insulina para dizer para o corpo: "Ei, hora de guardar essa energia." Do outro lado tem o glucagon. Quando a glicose está baixa, as células alfa liberam ele para dizer: "Ok, hora de liberar a energia guardada." Um guarda, o outro libera. É uma dança sem fim. Pensa num termostato, daqueles de ar-condicionado, é exatamente assim que esse ciclo funciona. Glicose alta no sangue, as células beta liberam insulina. A insulina, por sua vez, ajuda as células a pegarem essa glicose e ainda manda o fígado guardar um pouco como glicogênio. Resultado, o nível de glicose cai. Agora, e se cair demais? Aí é a vez das células alfa, que liberam o glucagon. Ele vai lá no fígado e basicamente quebra o glicogênio, mandando glicose de volta para o sangue. É um sistema perfeito de feedback, a pura essência de manter o corpo em equilíbrio. Mas e se essa máquina, que é tão perfeitamente ajustada, quebrar? É exatamente aqui que a gente entra no território do diabetes tipo 1. Uma condição onde esse equilíbrio todo se perde de um jeito bem dramático e, infelizmente, permanente. É importante dizer que o diabetes tipo 1 não tem nada a ver com o estilo de vida. É uma doença autoimune. O que isso quer dizer? Que o sistema de defesa do corpo, por algum erro trágico, começa a enxergar as próprias células beta, aquelas nossas preciosas fábricas de insulina, como inimigas e começa a atacá-las para destruir. E esse processo é devastador. As células de defesa invadem as ilhotas de Langerhans. Elas miram especificamente nas células beta, destruindo uma por uma. Sem essas células, a produção de insulina simplesmente para. E o resultado? A glicose que deveria entrar nas células para virar energia fica presa no sangue, se acumulando de forma perigosa. E como a gente mede esse problema na prática? Com o exame de glicose em jejum, bem simples. Numa pessoa saudável, esse valor fica abaixo de 100. Agora, um resultado que dá 126 ou mais e que é confirmado depois é o grande sinal de alerta. É a prova de que aquele sistema de controle da glicose entrou em colapso. Com tanto açúcar no sangue, o corpo entra em desespero. Ele tenta jogar esse excesso fora pela urina, o que causa aquela vontade de ir ao banheiro o tempo todo e uma sede que não passa. Sem conseguir usar a glicose como energia, o corpo começa a queimar gordura, o que leva à perda de peso e a um cansaço extremo. E a longo prazo, esse excesso de glicose acaba sendo tóxico, danificando vasos, nervos e órgãos vitais. Certo.
Então, como é que se restaura o equilíbrio quando o corpo já não consegue mais fazer isso sozinho? A resposta é uma das maiores vitórias da medicina moderna: a terapia de reposição de insulina. O princípio é bem direto. Se a fábrica interna de insulina foi destruída, a gente precisa fornecer insulina de uma fonte externa. O objetivo é basicamente fazer manualmente o trabalho que o pâncreas saudável fazia de forma automática 24 horas por dia. Mas não é só dar uma injeção e pronto. Para imitar o que a natureza faz, se usa uma estratégia que combina tipos diferentes. Tem as insulinas de ação rápida, tipo a Lispro, para cobrir o pico de glicose que vem com as refeições. E tem as de ação longa, como a Glargina, para fornecer um nível baixinho e constante de insulina ao longo do dia. A combinação das duas tenta recriar o ritmo natural do corpo. A tecnologia para aplicar essa insulina também evoluiu demais. Das clássicas seringas, a gente passou para as canetas, que são super portáteis e fáceis de usar, e hoje existem as bombas de insulina, que são aparelhinhos que injetam insulina de forma contínua, dando um controle muito mais fino e flexível no dia a dia. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A terapia de hoje é fantástica, é uma salvação, mas ainda depende de uma intervenção manual. Será que o futuro da tecnologia vai permitir que a gente feche esse ciclo completamente? Criar um sistema automatizado que pense e haja como um pâncreas saudável, restaurando aquele balanço perfeito de forma autônoma? Essa, com certeza, é a grande esperança.